Jesus voltou ao Monte ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocou diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz sobre isso? Eles procuravam apanhá-lo em uma armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com um dedo na terra. Eles continuaram exigindo uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, pode começar a tirar a primeira pedra. Então ele inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foi saindo, um de cada vez, começando dos mais velhos, até restaram só um, Jesus. E a mulher. E Jesus perguntou à mulher: onde são os seus acusadores? Nenhum deles te condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não o condeno. Vá e não peques mais. É bonito esse texto, né? A Nova Versão Transformadora traz um modo diferente, porque ela traz o versículo final do capítulo 7. É bem quando os discípulos vão para casa e Jesus sobe ao monte, chamado Monte das Oliveiras. Eu acredito que também a linguagem de hoje também traz dessa forma, mas algumas versões não traz assim. Esse texto, ele é importante nós sabermos, porque Jesus já sabia que ia enfrentar um problema muito difícil de manhã. E todas as vezes que ele iria enfrentar isso, ele vencia através da oração. Ele sabia que os fariseus e escribas, que eram os religiosos daquela época, donos da moralidade e expertos na lei, eles sabiam de que iriam enfrentar a gente com perguntas capciosas, mal intencionadas. Ele sabia que ele iria ser escudo de uma mulher. Lá no fundo, Jesus sabia de que eles não queriam matar a mulher, mas queriam matar a ele próprio. Os religiosos aproximam de Jesus para perguntar sobre condenação e morte. Homens religiosos que memorizavam as escrituras, mas mesmo assim estavam sedentos por condenação e morte. E Jesus não, porque Jesus sabe o verdadeiro significado da lei. Se a lei não servir para ajudar o próximo e para honrar a Deus, essa lei não serve para nada. É o espírito da lei. O decálogo, todo o texto do Velho Testamento, a Torá, se não servir para que seja benefício para o bem do próximo e também para a glória de Deus, de não adianta nada. Ele mesmo faz o resumo dizendo que a lei é amar a Deus
e amar ao próximo sobre todas as coisas, amar a Deus e amar ao próximo. Então todo aquele mandamento, os 10 mandamentos, tudo que consta na Torá, de nada adianta para matar o próximo. Entre amar ao próximo e a lei, Jesus preferiu amar ao próximo. Ele infringia a lei pelo amor ao próximo. Uma vez ele fez um milagre, mas era num sábado. E o sábado era sagrado para se descansar. E Jesus falou: se for para quebrar o sábado em benefício à cura de uma pessoa que está enferma, eu prefiro fazer o bem ao próximo do que cumprir o sábado. E ele relativizava a lei em benefício do próximo. Os religiosos não aguentam isso. É duro para o religioso, moralista, discípulo do monte Sinai, discípulo de Moisés, aguentar um negócio desse, dele entrar no templo e quebrar regras do templo em nome do próximo. O templo, sim, mas e o próximo? O próximo vale mais. Eu digo isso porque o que eu vou dizer agora, eu digo isso com toda certeza. Os protegidos são os homens. Os homens são protegidos há bastante tempo. Muitos anos nós somos protegidos. Parece que a discriminação, inclusive na área sexual, é contra as mulheres. As expostas são as mulheres, enquanto os homens mantêm intactos. Porque o que me parece aqui é que beneficiaram o homem, já que foi pego o adultério em flagrante, mas só foi levada a mulher. O homem preservaram. Na saga, Clinton e Mônica Lewinsky escreveram várias biografias de Mônica Lewinsky para falar sobre o pecado, o erro, a falha sexual da secretária. A sociedade americana, quando comenta sobre o adultério, comenta de Mônica Lewinsky: absolveram o homem, Clinton. Uma mulher vilipendiada, Mônica Lewinsky, é difamada até o dia de hoje por conservadores, moralistas. Eu pergunto para você, cadê o homem daqui que cometeu o adultério? Quando olharam na fresta lá, que viram os dois, o que aconselharam ele quando saiu? Corra daqui, senão você morre também. Vá para sua casa e se esconde dentro do quarto, ou nos acompanhe e pegue também uma pedra, porque ela vai morrer agora. Ao meu juízo, essa mulher viu aquele homem que cometeu o adultério com ela com a pedra na mão. Agora, essa mulher está no meio de homens velhos e novos que querem matar. Eu sou também advogado. Não pegaria a causa dela. Não pegaria a causa dela porque é aterrorizante ter provas na mão e você querer defender uma pessoa sem razão. As chances dela é mínima para você ter um histórico de que você perdeu mais um. Sem ampla defesa, sem contraditório, vergonha, exposição, crítica. Todos estão ali para matar. A pergunta dos religiosos é essa. A pergunta dos religiosos são: mestre, essa mulher foi pega em flagrante delito em ato de adultério. E a lei diz
que ela seja apedrejada, o que você fala? Se ele falasse, ela deve ser apedrejada, ele feria uma lei romana, César iria chamá-lo. Mas se ele dissesse, apedreja, ele iria diretamente para um império romano e suas leis. Mas se ele dissesse, do contrário, não pode apedrejar, ele iria direto para o sinédrio. Qualquer que seja a resposta, Jesus estava em mais lençóis. Em nome da lei, as pessoas estão com a pedra na mão e a mulher no meio. O único ato que Jesus faz é escrever na terra. Eu não sei se Jesus escreve frases ou se ele desenha. Ao longo da história, os pregadores têm sido bastante criativos quanto ao que ele escreveu ou desenhou. Uma certeza eu tenho, é de que enquanto ele escreve ou desenha na areia da praia, tal como fazem os meninos quando estão lá na praia, ou quando estão no rio, eles fazem lá na praia as escritas ou os desenhos, e os pais olham curiosamente para baixo, e toda a sua percepção agora já não é mais na natureza, e sim no desenho. Jesus também fez isso. Jesus tira o foco da mulher e coloca o foco nele, como se dissesse para eles assim: vocês religiosos não querem ela, quer a mim. Olhem para mim. Vocês não querem matar ela, vocês querem matar a mim. Então olhem para mim. Jesus tira o foco da mulher e começa a se expor. É eles que insistem. Eles continuam a pergunta, exigindo a resposta. Jesus, queremos a sua resposta. Fale verbalmente conosco. Diga o que você acha. Ela deve ser apedrejada, sim ou não? A lei fala isso. Jesus levanta e diz: se tiver alguém aqui que não cometeu pecado, se tiver alguém sem pecado, pode jogar a primeira pedra. Ele abaixa, novamente inclina-se na terra e começa a anotar com seu dedo. Agora ele tira totalmente o foco dela, e agora não está mais no foco nele, mas está no foco de quem faz a reflexão. Porque agora, nesse exato momento, Jesus acaba de definir o que é pecado e o que é lei. Jesus disse que a lei não é para o próximo, a lei é para si. E cada um faça o seu exame. E que a lei não é para terceirizar a culpa para os outros. A lei é para que fazer você refletir sobre os seus próprios erros e transgressões. Ele coloca o seu dedo na terra e os mais velhos começam a pensar. De novo, até ficar com cabelos brancos. Tantos pecados, tantas iniquidades. Eles sabem que durante a história de vida deles, eles erraram com Deus várias vezes. Pensamentos, palavras, atitudes. Os mais velhos coerentemente, a maturidade não deixa ficar com pedra na mão. Eles começam a soltar as suas pedras. E os mais velhos, depois de soltar as pedras, serve de exemplo para os mais novos. Cada um vai deixando a sua pesada pedra na mão. Agora o critério não é o pecado da mulher. Agora não é o critério Jesus no foco. Agora é cada um com a sua reflexão. O conceito de pecado, quando é para o outro, é fácil. Difícil é você se avaliar.
A pergunta é: quem aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Eu sei que alguns vão dizer: pastor, ninguém nunca me pegou no pecado. O problema é que nós fazemos escondido e não somos pegos em flagrante delito. O negócio, a questão, grande questão, é porque nós praticamos os pecados de modo tão velado, de que as pessoas fazem um juízo da gente diferente. Aquele que anota na terra sabe que todos têm pecado. Não tem ninguém muito limpinho. Tem algumas áreas escuras da gente que só a gente sabe. Quando todo mundo vai embora, Jesus faz a pergunta para a mulher: onde é que estão os seus acusadores? Aonde estão aqueles que culpam a você? Ela olha para o lado e não encontra ninguém. Eu também não te condeno. Você sim é culpada. Mas eu quero dizer que aqui hoje não vai ter morte. Você merece o castigo. Você sim cometeu o delito. Você sim infringiu uma lei. Mas eu sou a lei. E a lei diz para você: eu não te condeno. Quem deveria atirar a pedra diz para você: não haverá morte hoje aqui. Muito pelo contrário, vou começar um diálogo de reconciliação para que você aproxime de Deus. Ninguém fica em pé diante do amor de Deus. Não tem castigo hoje. Hoje não tem castigo para você. Vai é alvará de soltura. Para quem há poucas horas foi preso, agora está no meio exposto, com todo mundo com as armas na mão. O juiz que era para condenar diz: vai, que alívio. Se fosse eu, diria para Jesus: por que o Senhor não aproveita essa mulher que ia morrer para trabalhar para o Senhor? Ele diria para mim assim: por que não? Porque só o pecado escraviza, o perdão liberta. Para ela sentir-se livre, ela precisa ser liberada. Vai. Os primeiros passos dessa mulher foi um alívio em pensar que ela não vai morrer e que ela ainda está sendo perdoada por um Deus amoroso. Na cruz, Jesus disse isso. Foi na cruz que Jesus disse para mim: não há mais pecado para você. Eu estou limpando você da morte que você deveria morrer. E digo mais: você está livre também. Eu te dou uma alvará de soltura. Mas hoje eu vim aqui. E eu não vim aqui porque eu sou um escravo obrigatório, como se prestasse conta por causa dessa liberdade. Eu vim aqui porque eu gosto de desfrutar da companhia dele. Eu gosto de estar do lado dele. É por isso que eu vim aqui hoje à noite. E eu vou comemorar essa morte e ressurreição e essa liberdade que ele me deu, com pão e com vinho. Porque eu sei que os homens queriam me matar, mas que ele me deu a liberdade. E a morte dele na cruz perdoou os meus pecados. E toda vez que eu pegar o pão e o vinho, eu digo para ele: eu amo estar diante da tua presença.
Curve a sua cabeça. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado pela sua companhia e pela tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Quão grande privilégio que o Senhor nos dá de desfrutar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua liberdade através do perdão. Obrigado, Senhor, pela libertação dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor Jesus. Hoje é o dia que nós trazemos essa memória do perdão dos nossos pecados. Eu te louvo, Pai, para todo sempre. Eu te louvo.